Apocalipse, capítulo 3. Estamos falando sobre as igrejas do Apocalipse. Começamos lá com a igreja de Éfeso e hoje falaremos sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, rogamos que nos abençoe agora na leitura e na exposição da Tua Palavra, que possamos ser, Deus, por Ti edificados, que possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, com esta igreja, principalmente sobre ser uma igreja missionária. Oramos no nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3, do verso 7 até o verso 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, conforme nós falamos, na referência ao pastor da igreja, Jesus se dirige ao pastor da igreja e dá as instruções para essa igreja. Um pouco sobre essa cidade, Filadélfia, que ficava a 32 quilômetros a sudoeste de Sardes, a cidade que vimos na mensagem passada. Hoje, Filadélfia é a moderna Alessehir, na Turquia. Foi uma cidade fundada em 140 por Áquilo II. Seu sobrenome era Filadélfio, e por amor de seu irmão Eumenes, ele chamou essa cidade de Filadélfia, que significa amigo do irmão. Então é a cidade do amor fraterno. Interessante que muitas igrejas gostam de colocar no seu nome, né, como sendo seu nome, né, Filadélfia. Várias igrejas com esse nome, Filadélfia. Filadélfia ficava em um lugar estratégico, numa rodovia que ligava o Oriente, no caso a Ásia do Ocidente, a Europa. O objetivo da fundação dessa cidade foi disseminar a língua, a cultura, os costumes gregos. Então, uma cidade fundada para ser missionária, com uma determinada missão, no caso, disseminar a cultura, os costumes gregos. Era uma cidade, então, de portas abertas para toda aquela região da Ásia. Uma cidade pequena, uma cidade que tinha sofrido muito com terremotos, o que indica porque não era uma cidade grande. Devido a esses terremotos, muitos habitantes preferiam viver fora dos muros da cidade, preferiam viver em campo aberto. Quando foi devastada por um terremoto em 17 a.C., no ano 17 a.C., ela foi auxiliada financeiramente por Tibério, o imperador Tibério, e recebeu o nome de Neocesareia, ou seja, a cidade do novo César. Depois de 20 a 30 anos, recebeu um outro novo nome, para honrar, nesse caso, o imperador Vespasiano.
A cidade recebeu o nome de Flávia, uma vez que o nome completo do imperador era Tito Flávio Vespasiano. Então, muito interessante o fato desse novo nome que a igreja recebe, aliás, que a cidade recebe. Como estava sendo vista a igreja lá em Filadélfia? Era uma igreja pequena, desprezada e sofrida, mas havia um grande ímpeto evangelístico por parte dos membros daquela igreja. Eles estavam aproveitando as oportunidades para evangelizar. Eles estavam aproveitando a porta que estava aberta para eles, exatamente para evangelização. Essa expressão porta aberta, aqui ela se refere principalmente à oportunidade e à capacitação para a evangelização. Jesus diz: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Nós podemos ver isso em outros textos também, por exemplo, Atos, capítulo 14, verso 27, que diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir a porta aos gentios, a porta da fé. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, Paulo fala: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 fala: quando eu cheguei em Trode, Paulo ainda falando, quando cheguei em Trode para pregar o evangelho, e uma porta se me abriu no Senhor. Então essa expressão porta aberta, ela se refere a essa oportunidade da pregação do evangelho. Quanto a isso, é bem instrutiva a perícope de Colossenses capítulo 4, verso 2 até o verso 6, que diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Perseverar na oração, vigiando com ações de graça, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como responder, como deveis responder a cada um. Então, enquanto a preocupação daquela cidade, uma cidade fundada com uma determinada missão, a preocupação da cidade era com a disseminação da cultura grega, a igreja de Filadélfia se preocupava com a disseminação da palavra do Senhor. Isso é o que melhor nós podemos fazer para a humanidade. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, era uma igreja evangelística, uma igreja que estava sabendo aproveitar as oportunidades para a evangelização. Como Cristo se apresenta a esta igreja? Aqui Cristo, na sua identificação a essa igreja, deixa bem claro o seu caráter. Essas coisas diz o santo, isto é, ele se apresenta como aquele que é o santo de Israel, aquele que é divino, aquele que é caracterizado por não possuir nenhuma imperfeição. Ele é puro, ele é perfeito, ele é o santo de Deus, ele é o próprio Deus, o santo e verdadeiro. Quando diz verdadeiro, pode se referir ao fato de que ele é o verdadeiro Messias, aquele que os judeus tanto esperavam, o Salvador esperado. Sendo ele verdadeiro, suas palavras são verdadeiras, devem então ser acatadas. São palavras verdadeiras, vindo daquele que é autêntico, vindo daquele que é verdadeiro. Então, seu caráter, ele é o santo, ele é o verdadeiro, e a sua posição oficial, diz o texto que ele é aquele que tem a chave de Davi. Isso se refere ao fato de que ele é o rei, aquele que detém toda a autoridade no reino de Deus. Essa expressão
se refere a Isaías capítulo 22, verso 22, que se refere a Eliaquim, filho de Hilquia, que no caso era um tipo, um protótipo de Cristo. Cristo, de fato, é esse que tem a chave de Davi, que tem todo o sentido, aquele que tem toda a autoridade no reino de Deus. Cristo é o rei tanto esperado. Logo, os membros da igreja de Filadélfia sabiam que, uma vez que toda a autoridade estava nas mãos de Cristo, e Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, eles sabiam que é exatamente isso que a igreja deveria fazer: pregar o evangelho para todos os povos, nações e tribos, nações. Administração de Cristo. Ele abre, ele tem a chave, ele abre, ninguém fechará, e fecha, ninguém abrirá. Isso significa então que Cristo Jesus, na sua administração, ele é soberano, ele não é dobrado, ele não é manipulado por ninguém, ninguém consegue contrariar a sua vontade. O que ele está falando? Para que aquela igreja estivesse tranquila, porque tudo está na sua administração. Irmãos, essa igreja, com uma porta aberta para a evangelização, é uma igreja fiel. Uma igreja fiel. Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês fazem. E aqui Jesus quer deixar claro que todo aquele trabalho deles não é um trabalho em vão. E aqui nós nos lembramos de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, texto bem conhecido de todos nós. Portanto, meus amados irmãos, sejam quê? Firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A fidelidade dessa igreja é vista por suas obras, dando ênfase à evangelização. Obras íntegras, certamente feitas com fé e amor, diferentes das de Tiatira, que não eram completas, uma vez que estavam faltando esses ingredientes, a fé e o amor. As obras de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, eram íntegras, completas, e entendendo que a fé e o amor não exclui a obediência à grande comissão, ao dever da igreja de pregar o evangelho. Amados, uma igreja que não evangeliza não pode ser considerada uma igreja fiel. A evangelização, ela tanto mostra a saúde da igreja, como também é a causa da saúde da igreja. É uma das causas da saúde da igreja. Algumas pessoas falam: não, primeiro a igreja precisa de santificação, primeiro a igreja precisa organizar isso, organizar aquilo, para depois evangelizar. Olha, santificação e evangelização é como uma roda que tem os seus aros. Uma árvore não roda sozinha, independente de outros. São coisas que andam juntas. Então, a santificação e a evangelização da igreja devem andar juntas. E uma igreja não pode falar que está sendo fiel se ela não é uma igreja evangelística. A fidelidade desta igreja é visto mesmo ela tendo pouca força. Interessante, Jesus deixa bem claro, ele fala: olha, eu sei que vocês é uma igreja fraca, uma igreja que tem pouca força, é uma igreja de pessoas pobres, sem influência, uma igreja que tinha pouca força. Não é que seja, irmãos, algo errado ter gente de influência na igreja, não é que seja algo ruim na igreja a igreja ter uma boa estrutura para receber pessoas, estrutura física, estrutura organizacional, nada disso é ruim. Entretanto, não é com isso que a igreja deve contar. Tem muitas igrejas que falam: olha, nós não estamos crescendo é porque nós não temos aquele banheiro 100%. Então as pessoas estão colocando muita fé nessas coisas. O que Jesus deixa bem claro que eles devem colocar a fé deles, a confiança deles no poder de Deus. A igreja tem que contar sim com o poder do Espírito Santo. Ela pode ser fraca, ela pode ser uma igreja de pessoas pobres, sem influência, mas contando com o poder do Espírito Santo,
ela tem tudo aquilo que ela precisa para o cumprimento da sua missão. Então, o que mais a igreja precisa sempre são os recursos vindo lá do alto, plenitude do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que a igreja de Filadélfia, sendo uma igreja de pouca força, ela exaltará muito a Deus, exaltou muito a Deus, vendo que, de fato, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes você pode chegar numa determinada igreja e falar: essa igreja aqui não consegue fazer nada, porque é uma igreja muito fraca, sem influência. Então, a Bíblia deixa bem claro que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E essa igreja podia então contar com o poder de Deus, com o poder de Cristo Jesus, com o poder do Espírito Santo. A fidelidade dessa igreja é vista mesmo em meio à oposição. Aqui é uma oposição ferrenha de alguns judeus, muitos deles ricos e influentes na cidade. Oposição semelhante ao que estava acontecendo na igreja de Esmirna, como nós já vimos. Era gente de alto poder que estava então combatendo quem tinha pouco poder. Aquela igreja pequena, fraca, de pessoas não influentes, de pessoas pobres. Mas havia esses judeus, muitos deles ricos, que estavam fazendo uma oposição ferrenha a eles. Mas mesmo assim aquela igreja continuava firme, continuava sendo fiel, enfrentando todos aqueles problemas, e outros problemas ainda viriam, inclusive uma provação por todo mundo. Entretanto, aquela igreja tinha sempre essa perspectiva de ser uma igreja sempre fiel. Veja que Jesus de fato não critica de forma alguma essa igreja, sempre elogia e sempre vê um bom futuro para essa igreja que tem esse ímpeto evangelístico, esse apego pela causa de Cristo Jesus. A fidelidade dessa igreja, irmãos, é a fidelidade da igreja que guarda a palavra de Cristo, que não mercadeja essa palavra. Hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas, chega a ser até mesmo denominações, que estão simplesmente pegando a palavra de Cristo e fazendo da palavra de Cristo um mercado. Não, essa igreja que não estava mercadejando a palavra de Cristo, estava de fato honrando, guardando as palavras de Cristo. E Cristo ainda fala: e vocês não têm negado o meu nome. Eles honravam o nome de Cristo, vivendo um verdadeiro cristianismo. Não era um cristão secreto, eles expunham o fato de que eram cristãos, eles dignificavam a Cristo através das suas vidas, através da pregação deles, uma vez que era uma igreja evangelística que estava sempre pregando o evangelho, não negando o nome de Cristo, honrando sempre o nome de Cristo. Essa igreja com uma porta aberta, essa igreja evangelística, é uma igreja fiel e é uma igreja também, amados, uma igreja amada. Uma igreja amada. Aqui o amado tem a acepção de escolhido. Eles vão conhecer que eu amei vocês, diz aí o texto. O amado aqui tem essa acepção de escolhido, aquele que foi realmente objeto do amor eletivo de Deus. Quem são esses amados de Deus? Quem são esses escolhidos de Deus? Em Filadélfia havia lá um grupo, no caso aqui chamado então de grupo de judeus, então alguns judeus, que estavam evidenciando, por aquilo que eles faziam, estavam evidenciando que não eram o povo escolhido de Deus. Aquelas pessoas não poderiam de forma alguma ser os escolhidos de Deus, porque não havia evidência disso. Entretanto, eles se apegavam ao fato de que eram judeus de sangue, de raça, e muitas das vezes pensando que textos como Isaías 44, versículo 2, se aplicavam a eles, quando fala: não temas, ó Jacó, meu servo, ó amado, a quem escolhi. Então eles falavam: olha, nós somos do sangue, judeus de sangue, então nós somos os escolhidos de Deus. Entretanto, eles estavam negando a Cristo. Entretanto, eles estavam negando aquele que é o santo, aquele que é o verdadeiro. Então, como pode uma pessoa ser de fato um escolhido de Deus,
uma escolhida de Deus, se esta pessoa está negando a Cristo Jesus, o Santo, o verdadeiro. E pessoas que estavam também fazendo uma acintuosa oposição aos seguidores de Cristo Jesus. Pessoas assim, de forma alguma, podem ser chamadas de povo de Deus, podem ser reconhecidas como povo de Deus, uma vez que eles se reuniam, mesmo em nome de Deus, mas desonrando, mas negando a Cristo Jesus. Aquela reunião deles era chamada de sinagoga de Satanás, embora falando de Deus, mas uma vez que estavam negando a Cristo Jesus, o Santo, o verdadeiro, Cristo chama então a reunião deles de sinagoga de Satanás. Jesus fala que eles se declaravam judeus, mas estavam mentindo. Por que eles estavam mentindo? Porque eles não estavam evidenciando que de fato pertenciam a Deus. Porque eles estavam evidenciando que não pertenciam a Deus, uma vez que estavam negando a Cristo Jesus. Aqui nós podemos lembrar de Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, que fala: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é de coração, o espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então o que Jesus está deixando bem claro na sua palavra é que o verdadeiro judeu é aquele que reconhece Cristo Jesus como sendo santo, como sendo o verdadeiro Messias, o Cristo, o Salvador vindo ao mundo. Mas, por outro lado, a igreja de Filadélfia evidenciava que era escolhida por Deus, ela evidenciava que era amada por Deus, uma vez que eles confessavam a Cristo Jesus. E o texto aí fala que os inimigos dessa igreja haverão de reconhecer que eles estavam errados. Eles estavam falando: não, nós que somos o povo de Deus. E Deus vai deixar bem claro: não, são esses que confessam a Cristo Jesus, esses que pertencem ao meu povo. Isso significa, por outro lado, irmãos, que a igreja de Filadélfia deveria continuar no seu objetivo de agradar a Cristo, não voltando para o judaísmo, com as suas festas, com os seus ritos, que não tem mais sentido. É interessante que hoje certas igrejas estão como que voltando ao Velho Testamento. Você chega em determinadas igrejas e o pastor está vestindo como se fosse um sacerdote lá do Velho Testamento. Coisas que não tem mais sentido, coisas que passaram, coisas que foram apenas sombra daquilo que havia de vir. E Cristo Jesus, a realidade, ele já veio, e a igreja de Filadélfia estava fazendo certo, se apegando tão somente a Cristo Jesus. Amados, a porta do reino de Deus está aberta, lembrando que Jesus é aquele que tem as chaves. A porta do reino de Deus está aberta para todos aqueles que confessam a Cristo Jesus, mas a porta do reino de Deus está fechada para todos aqueles que negam a Cristo Jesus. Essa igreja, uma igreja com uma porta aberta, uma igreja evangelística, era uma igreja fiel, uma igreja amada, e uma igreja também, amados, perseverante. Uma igreja perseverante. Diz o texto: porque guardaste a palavra da minha perseverança. O Evangelho de Cristo, irmãos, inclui o fato de que nós somos salvos pela graça, mas isso não significa que podemos fazer pouco caso dessa graça. Somos sim salvos pela graça, mas de forma alguma podemos fazer pouco caso dessa graça. Jesus mesmo apontou como sinal, um sinal da pessoa que Deus começa nela uma boa obra. A pessoa que Deus começa nela uma boa obra é aquela pessoa que persevera até o final. Se a pessoa não está perseverando até o final, isso significa que não existe essa boa obra de Deus nela. Então a pessoa que persevera até o final está evidenciando que de fato a regeneração está na sua vida, aconteceu a regeneração na sua vida, e essa pessoa mostra então os frutos. Essa pessoa persevera, faça chuva, faça sol, faça pandemia, ela está sempre no caminho do dever, sempre olhando para Cristo, sempre na dependência de Cristo, claro,
Pois o texto fala também no Salmo, né? Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Então isso significa que essa pessoa sempre deve seguir na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. O sentido aqui é que os cristãos, irmãos, estavam perseverando na palavra de Deus com paciência e paixão. E eles serão preservados na hora da provação que havia de vir sobre todo o mundo. Isso não significa, irmãos, claro que aqui a gente pode entrar naquele assunto, né, sobre se o cristão vai ou não passar na grande tribulação. Mas a questão é a seguinte: esses cristãos não seriam retirados do mundo, seriam sim guardados dele. Isso não significa que os cristãos não iriam passar por sofrimento, por morte. Até que nós temos aí cristãos, né, já vendo essas cartas de Apocalipse, cristãos sendo mortos como Antipas. Não significa que os cristãos não seriam mortos, não passariam por sofrimentos, mas que seriam aprovados diante da provação. Seriam aprovados, diferente de tantos outros que seriam reprovados. E Jesus, quanto a esses, diz: venho sem demora. Eis que venho sem demora. Então, por isso ele virá no momento certo para fortalecer, para ajudar essa igreja passando então por provação, passando então por dificuldade. Eis que no momento certo eu estarei aí para ajudar vocês. É claro que, por um lado, você pode pensar: será que a referência aqui não é a segunda vinda de Cristo Jesus? Embora muitos comentaristas entendem que essa referência, esse que veio sem demora, é aquela vinda de Cristo Jesus para nos ajudar naquele momento que mais precisamos. E esses cristãos, amados, são incentivados a conservar o que têm. Certamente a fé, o amor, todo aquele ímpeto evangelístico que eles tinham, o primeiro amor que eles tinham, o ímpeto evangelístico, deveriam preservar isso, sabendo que para pessoas assim haveria uma coroa especial reservada nos céus. Então eles deveriam tomar cuidado para que ninguém tomasse a coroa deles. Então eles deveriam continuar fazendo aquilo que eles estavam tão bem fazendo. Acima de tudo, pregando o Evangelho de Cristo, vivendo autenticamente o Evangelho de Cristo Jesus. Conclusão da carta: promessas ao vencedor, promessas gloriosas ao vencedor. Ao vencedor, falou ele o que, irmãos? Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O que significa? Significa que eles estarão sempre com Deus, seguros, confiantes, como pessoas de valor. Terremoto, não lembra dos terremotos constantes lá em Filadélfia? Terremoto nenhum irá abalar a confiança deles em Deus, a intimidade que eles tinham com Deus. Aqui se cumpre na vida deles aquele desejo de Davi: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aqui a promessa é: vocês serão como que colunas na casa do Senhor. Deixa bem claro que para eles não haveria mais motivo para medo, motivo para insegurança, algo terrível, né? Que a experiência de todos nós é o sentimento de medo, é o sentimento de insegurança. Jesus deixa bem claro que eles não precisariam de forma alguma ter esse sentimento, uma vez que eles estarão seguros com Deus. Gravarei sobre ele o meu nome. Muitas religiões da época tinham o costume de identificar os seus adeptos, né, com marcas, com determinadas marcas. E que Deus, de uma maneira muito especial, diz que eles vão pertencer a Ele como pessoas, então, consagradas, como que tendo o nome de Deus sobre eles. Então, não a marca da besta, mas o nome de Deus. Então, seriam identificados como aqueles que pertencem não à besta, mas aqueles que pertencem a Deus. E o texto continua falando: e o nome da cidade do meu Deus. O nome de Deus, o nome da
cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 48, verso 35, diz: o nome da cidade daquele templo será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Esse cidadão, então, terá plenos direitos de ingresso à presença de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que nós teremos na vida por vir é exatamente esse ingresso à presença de Deus. Isso que Davi fala que tanto desejava, que tanto ansiava, estar sempre na casa do Senhor. Tanto é que no Salmo 23 ele fala: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E Jesus ainda fala do seu novo nome. Ele vai gravar também sobre esse vencedor, sobre esse fiel, o seu quê? O seu novo nome. Lembremos, irmãos, que Filadélfia recebeu depois mais dois novos nomes: Neo Cesareia e Flávia. Mas o cristão vai receber o novo nome de Cristo Jesus. Esse novo nome é o mais perfeito conhecimento de Cristo Jesus. Você vai conhecer Cristo Jesus numa intimidade ainda maior, numa revelação ainda maior. Lá em 1 João capítulo 3, verso 2 fala: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em momento nenhum, irmãos, a igreja pode deixar de ser fiel. Em momento nenhum, a igreja pode deixar de lado o seu ímpeto evangelístico. Dessas igrejas de Apocalipse, a única que atravessou todos esses séculos foi essa igreja aqui de Filadélfia. Até hoje, indo lá, você encontra ainda vestígios dessa igreja. A única igreja que atravessou todos esses séculos foi a igreja de Filadélfia. Isso significa, irmãos, que sem a evangelização, a igreja pode ficar restrita a poucas gerações. Se a nossa igreja não tem a preocupação de evangelização, por mais santo que nós falemos que somos, ficaremos apenas na nossa geração ou na próxima geração. A igreja precisa sim evangelizar. A igreja precisa aproveitar as oportunidades, vendo a porta que Jesus abre para a pregação da palavra de Deus. Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. A igreja de Filadélfia, lembremos que Filadélfia significa o amor de irmão, amor fraterno. Certamente Jesus é aquele que nos ama acima de tudo. Que nós sejamos a Ele também fiéis, sempre sabendo aproveitar as oportunidades, aproveitar as portas abertas para pregarmos o Evangelho, honrando aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé.